Galera, então oficialmente, bom dia. Bom dia a todos os presentes, bom dia àqueles que vão nos acompanhar de maneira assíncrona. E hoje nós vamos finalizar o nosso conteúdo conversando sobre dois teóricos da filosofia do direito, que são Hart, H.L.A. Hart, Herbert Leonel Adolphus Hart, teórico britânico, e o Ronald Dworkin, que é um teórico norte-americano, apesar das suas teorias terem encontrado mais eco no Reino Unido. São dois dos principais teóricos que a gente tem no direito. Inclusive, Dworkin é um teórico muito utilizado até os dias de hoje. Não são autores muito antigos, muito pelo contrário, são autores. Dworkin é nosso contemporâneo. Hart faleceu no início dos anos 90. Dworkin faleceu em meados aí dos anos 2012, 2013, faleceu de câncer. Inclusive, ele chegou a ser professor de uma professora minha do mestrado. As maiores ostentações acadêmicas que eu já vi. Não, porque na época que eu tinha aula com o Dworkin, lá em Colômbia, ele tecia uns comentários sobre isso e isso, e a gente olhando para a cara dela. Ah, desgraça. Então, são dois teóricos recentes, com propostas que a gente vai ver em maior ou menor medida sendo aplicadas, principalmente do Dworkin. Quem já ouviu falar em ativismo judicial, Dworkin é um teórico que explica como se fazer o ativismo da maneira correta. Ele cria aí um modelo de direito, de integridade, de uma moralidade política e que vai ter um papel muito grande do julgador. E Hart permite a gente superar alguns paradigmas, alguns dogmas do positivismo. Ah, Iago, só se for. Tá difícil, viu, virar essa referência toda. Começar pela conta bancária. Que não anda muito fácil não o negócio. Vamos cá para a turminha do barulho. Positivismo inclusivista de Hart. Bom, a gente tem aqui em Hart uma mudança de paradigma em termos de epistemologia. Como assim? A abordagem dele é muito diferente da abordagem utilizada por os nossos outros teóricos. Então, Hart vai ter uma matriz, diferentemente de Kelsen, que tinha base lá do Kant. Hart vai ter uma base na teoria de Wittgenstein. Quem é Wittgenstein? Wittgenstein é o pai da filosofia da linguagem. É um movimento que revoluciona a maneira de pensar. E eu até comentei sobre isso quando a gente falou lá em Montesquieu, sobre a questão do Émile Cioran. Se não fosse a linguagem, nós não estaríamos aqui. Então, todas as relações humanas, elas se dão em um nível linguístico. E a formação do direito também ocorre dessa maneira. Qual é a consequência direta que nós vamos ter aqui? Nós deixamos de ter uma relação de apropriação entre sujeito e objeto, que é o que ocorre lá com Kelsen. Por exemplo, quando Kelsen fala que o aplicar do direito é um ato de vontade do juiz. O juiz se apropria do direito para conhecê-lo e assim aplicá-lo. Agora, com essa teoria do Wittgenstein, essa superação da ideia de Kant, nós vamos ter não mais a apropriação, mas sim uma construção da verdade a partir de relação entre sujeitos. Isso daí traz aqui na teoria de Hart um direito que tem um suporte muito mais democrático. O direito deixa de ser aquilo que suas fontes dizem que ele é e passa a ser uma construção feita pelos acordos comuns que são construídos no âmbito da sociedade.
Então, esse é o primeiro ponto para a gente ter ciência aqui na teoria do Hart. Ele parte de uma base diferente daquela de Kelsen. Kelsen tem influência de Kant. Onde é que a gente vê muito essa influência de Kant? Na ideia de uma filosofia da consciência enquanto formação da verdade. Onde é que está essa verdade? Em Kelsen, na apropriação. O juiz se apropria do direito para aplicá-lo. O poder legislativo se apropria do direito para elaborá-lo. E assim nós seguimos. Então essa é a primeira ideia que eu tenho para passar para vocês. Tranquilo? De boa, favorável. Hart não só vai adotar uma matriz diferente daquela de Kelsen, como ele também vai tecer críticas. Hart vai criticar Kelsen e vai criticar Austin. Kelsen ele critica por essa estrita separação entre direito e moral. Nós vimos em Kelsen que ele não admite essa relação. O direito é analisado a partir da norma, ou seja, a partir daquela pirâmide em que uma norma de hierarquia inferior busca seu fundamento de validade em uma norma de hierarquia superior. E aí as questões morais elas estariam fora do estudo do direito puro, elas podem estar aí talvez situadas no campo de uma uma questão aqui nossa da filosofia do direito sobre justiça, enfim. Então, Hart vai tecer essa crítica em relação a Kelsen. Por quê? Porque existem conteúdos da moral que estão a serviço do direito. Exemplo, as regras de conduta. As regras de conduta são regras socialmente aceitas que têm um componente coercitivo e que podem ser utilizadas pelo direito sem problema. Elas podem influenciar o direito na elaboração legislativa. De outro lado, Hart também vai criticar aquela figura que Austin fala dos modais deônticos, porque para Hart, no momento que você reduz o direito a meros comandos que dizem o que é proibido, permitido e aquilo que é obrigado, você está reduzindo todo o ordenamento jurídico ao direito penal. E a gente sabe que o direito não pode ser somente essas normas. Eu preciso ter alguma sistemática que me permita esse ordenamento seja modificado para se adequar às relações sociais. E esse é outro ponto de diferença entre Hart e Austin. Austin pega ali a mudança da Revolução Industrial. Então, a gente tem já o surgimento aqui do capitalismo, a gente já tem aqui uma modalidade de negócios diferentes. Hart vai ter sua teoria aí operando muito forte no primeiro quarto do século passado e já com algum declínio no segundo quarto, que é quando assume aí a bola do Orton. Gente, nós tivemos aí com Hart uma revisão do direito para que ele se adeque a um modelo de sociedade que é completamente diferente. Hart pega aí a Belle Époque norte-americana do sucesso financeiro, do sucesso comercial. Ele pega aí esse período do pós-Primeira Guerra, em que a gente tem um boom de desenvolvimento até chegar à quebra da Bolsa. Então, é um teórico que dá pano na manga para a gente pensar o direito agora dentro de uma sociedade como a nossa. Então, o direito que é resumido ao direito penal, ele não opera. Não à toa, nós temos outros ramos do direito. O curso de vocês não é restrito a estudar o direito penal. Por isso a gente afirma que Hart é quem leva o positivismo às suas últimas consequências. É quem mais desenvolve
o positivismo jurídico. É o teórico que vai ter maior desenvolvimento até essa superação pelo pós-positivismo, e hoje nós temos uma tentativa ainda de retorno ao pós-positivismo, perdão, ao positivismo com alguns teóricos, que é exemplo aqui do Jeremy Waldron. Então, tranquilo? Alguma dúvida? Professor? Oi. Então, o Hart, ele não é que ele... pelo que eu entendi, o Kelsey ele deixa a moral de lado e positiva mais as questões, o que está na lei é o que vale. Calma. Kelsen, não é, vamos colocar isso de uma maneira um pouquinho mais técnica, Ricardo. Kelsen deixa a moral de lado, porque a moral ela não tem uma relevância no direito. Para ele não vai existir esse padrão de correção do direito, de correção moral, a gente analisar se o direito é justo ou injusto. O grau de justiça do direito se dá pela sua própria existência. Então, se determinada norma, se determinada questão, ela foi positivada, significa dizer que aquela questão é justa. Então, Hart, ele vai reaproximar direito e moral falando que existem conteúdos da moral que podem ser utilizados pelo direito. O direito pode buscar influência em conteúdos morais. Tanto que a gente vai falar já sobre isso, a face externa do ordenamento jurídico está em contato com a sociedade, está em contato com esses conteúdos morais. Galera, tranquilo, Ricardo, esclareci? Professor, até tem escrito aí, mas acho que ele então ele positiva aspectos morais, seria isso? Ou tenta positivar aspectos morais, estariam excluídos na visão de Kelsen? Não é que ele positive em sentido estrito. Você, como um Pac-Man, a ideia de você morder um conteúdo moral e cagar direito. Não é bem assim, não. A moral, ela pode servir, pode servir de influência para o direito. Ela tanto pode servir de influência, como ela pode ter aí um papel secundário na regulação das condutas sociais. Mas no sentido de você positivar, eu evitaria essa palavra. Positivar no sentido de... A palavra não, mas a acepção de positivar, de colocar como um conteúdo da lei. Ele reaproxima. Ele vai fazer essa reaproximação. Vai buscar esses aspectos morais que servem como influência. Isso, Nicolas. A fala dele é muito mais no sentido de que nós não podemos ignorar a moralidade. Ainda que o direito tenha um aparato coercitivo, ainda que o direito tenha uma função coercitiva superior, ele pode ter um suporte da moral. Fala, Ricardo. Professor, desculpa, é porque ainda estou um pouco confuso, porque o senhor colocou o Hart como um novo representante do positivismo, e acho que quando ele extrapola um pouquinho a visão de Kelsen, ele se aproxima do naturalismo um pouco mais, e então ele
eu vejo que a fronteira do positivismo seria o que está positivado, né? O que estaria escrito. E ele leva em consideração questões que Kelsen insistia em não colocar. Isso não aproxima ele do naturalismo? Não, não aproxima. Não aproxima. Até porque a ideia do justnaturalismo ela cai por terra. Mesmo no pós-positivismo, que é quando a gente retorna à questão dos princípios, nós não vamos ter um apego a essa questão do direito natural. Porque a grande característica do justnaturalismo é que a moral subordina o direito. Então, o direito é submisso à moral. Vamos lembrar aí de Kant. Vamos lembrar aqui dos teóricos cristãos, para quem o direito deve buscar influência no divino. Própria relação, por exemplo, das leis humanas com a lei eterna, a lei temporal com a lei eterna, lá em Santo Agostinho. Ou a necessidade das leis humanas observarem a natureza e as escrituras sagradas, em São Tomás de Aquino. O direito aqui tem sua independência com Hart. Não é um retorno, exatamente por isso, porque não vamos ter mais essa relação de subordinação. São campos autônomos. Beleza, Ricardo? Esclareci? Beleza, professor. Bem esclarecido. Obrigado. Bom, como Hart diz ser insuficiente essa abordagem de Austin de somente normas primárias, Hart vai propor a figura das normas secundárias. Então, nós temos condutas humanas, que são reguladas por normas primárias, que são os modais deônticos, e a gente vai ter as normas secundárias. Essas normas secundárias vão orientar essa dinâmica de atualização e aplicação do ordenamento jurídico. Então, ele gera uma pirâmide invertida. Nós temos as normas primárias, que estão na base, e nós temos as normas secundárias, que estão no segundo nível dessa pirâmide. Esse nível aqui. Então, as normas primárias, nós temos os modais deônticos. Nas normas secundárias, nós temos as normas de adjudicação, regulação e reconhecimento. O que é uma norma de adjudicação ou aplicação? É a norma que orienta a aplicação do direito pelo juiz, e sua decisão judicial também se tornará uma norma de adjudicação. Bom dia, Tereza. As normas de regulação, por sua vez, que a gente também vai encontrar como normas de alteração, são aquelas que proporcionam a atualização legislativa do direito. Então, permitem ao parlamento modificar o direito para se adequar a situações concretas. E as normas de reconhecimento são aquelas que indicam o direito válido. E essas normas de reconhecimento, elas vão chegar até o que a gente chama de norma de reconhecimento última, que é uma norma que está em contato na faceta externa da sociedade, e é ela que vai absorver esses conteúdos morais. Então, nós temos as normas secundárias e as normas primárias na faceta interna do ordenamento jurídico. Na fronteira do ordenamento jurídico com a sociedade, nós temos a faceta externa, que é essa norma última de reconhecimento, que está em contato com a sociedade e está absorvendo esses conteúdos morais. Então, quem vai falar para a gente qual é o direito legítimo? Essa norma última de reconhecimento a partir desse contato com a sociedade. Tranquilo até aqui? Tá de boa, tá favorável. Tá.
Tentem digerir aí. Vamos lá, manda, Ricardo, que eu já tento resgatar a questão da pirâmide invertida. Professor, vê se essa digestão aqui deu certo do que o senhor escreveu. Na visão, então, ou então assim, se apropriando da visão de Hart, eu posso considerar que fica mais fácil, ou pelo menos menos difícil, convencer o legislativo da necessidade de atualização das normas em função dos novos elementos que vão aparecendo. Os próprios, vou chamar aqui, operadores do direito, mas colocando todo mundo num bojo, de aqueles que são responsáveis por interpretar as normas. Eles começam a ser ter um pouco mais de liberdade para questionar e adequar essas normas. Com a visão de Hart, fica com menos engessado do ponto de vista das leis, o legislativo? Deixa eu colocar isso de outra maneira. Em Kelsen, com essa pegada da filosofia da consciência, o legislador se apropria do direito. Então, o direito é aquilo que o legislador diz que é. Ao passo que aqui em Hart, o direito vai ser aquilo que é construído junto à sociedade pelo legislativo. Perdão, gente, eu tive de mutar rapidinho porque entrou uma ligação que eu achava que era importante, mas já mandei se fuder, então vamos voltar. A ideia do Hart, que aí entra a base da filosofia da linguagem, é exatamente pensar um direito de cunho mais democrático. No momento que eu penso numa norma de reconhecimento, que, inclusive, se alguém souber o que porra é o bookplay e puder me explicar, porque eu vou enfiar um processo goela abaixo neles tão grande, porque são 5, 6 ligações por dia que eu recebo, de números diferentes. Mas vamos lá. Essa ideia aqui de Hart não é que o direito seja feito mais agora pela pura percepção do legislador. O legislador lê a sociedade e produz. Não, a gente tem agora esses elementos da norma última de reconhecimento que vão informar qual é essa necessidade normativa da sociedade e, a partir desses elementos, nós vamos sistematizar um direito mais democrático. Pois é, Ricardo, eu vou mandar eles enfiarem essa porqueira no play deles. Enfim. Deu para esclarecer esse lance da pirâmide invertida. A ideia dela é a seguinte: em Kelsen, nós tínhamos uma única norma fundamental, que é a norma fundamental hipotética. Aqui em Hart, nós vamos ter não só uma norma de reconhecimento, mas várias. Vamos ter uma única norma última de reconhecimento que existe, é uma norma que está no ordenamento jurídico, não é uma norma que é hipotética. Existem elementos no direito, vamos pensar, a Constituição. A Constituição ajuda a gente a identificar o que vai ser o direito válido, o direito legítimo. Tranquilo, galera?
Ficou mais claro? Posso prosseguir? Não é que a sociedade funciona como a norma fundamental. A sociedade, a partir da norma última de reconhecimento, orienta como é que deve ser construído o direito. Por isso a gente tem essa faceta externa, por isso a gente tem esses conteúdos morais. Esses conteúdos morais, eles ajudam o legislador a perceber as necessidades normativas da sociedade. Mais claro agora? Iago, se vai ter um caráter zetético bom. A ideia aqui, Iago, ó, foi Nicolas, desculpa, Nicolas. Se vai ter uma pegada zetética, mais ou menos. O Hart não é um teórico que tem uma preocupação tão grande com o dever ser. É uma filosofia que ela é muito menos normativa e muito mais descritiva. Então, sim, a gente pode dar a ela um contorno zetético, pode. A gente pode dar a ele um contorno zetético, sim. Dúvidas? Posso prosseguir? Não é que seja da interação dos sujeitos. A interação dos sujeitos é levada em conta na elaboração da lei.
Tô dando aula para vocês e fazendo a notificação para Bookplay. Vou mandar agora uma notificação extrajudicial para eles. Foi. A última vez que eu medi, Nicolas, eu estava digitando 110 palavras minuto. Mas eu não recomendo muito não, porque hoje em dia eu tenho a mão toda fodida. Eu tenho o dedão lascado de digitar no celular. Tenho tendinite, às vezes tem umas crises bem pesadas. Dedão, anelar e médio. Perdão, dedão, anelar e mindinho, por causa da guitarra. Eu tenho umas épocas que eu não digito não, é mensagem de voz. Gente, simbora. Então, sabendo dessa estrutura que o Hart nos aponta, a estrutura da pirâmide. Recapitulando, na base eu tenho as normas primárias. Eu tenho menos normas primárias do que normas secundárias. Essas normas secundárias são as normas que orientam a aplicação, a alteração e o reconhecimento do direito válido. No topo da pirâmide, eu tenho a norma última de reconhecimento, que absorve os conteúdos morais da sociedade como indicativos na elaboração do direito. Beleza? Tranquilo aqui a teoria de Hart? Bom, vamos seguir. Como nós trabalhamos esses aspectos, Hart está finalizado. Vamos bater um papinho aqui sobre história jurídica. Alguma dúvida sobre Hart eu posso seguir? Com certeza, com fé. Bom, historicamente, existe um fato que demonstra a falência do positivismo. E esse fato é a Segunda Guerra Mundial. Muitas das atrocidades que foram praticadas durante o nazismo, principalmente a ideia da solução final, que redundou nos campos de concentração e na morte, no genocídio de várias pessoas, tudo isso era feito com suporte da lei, estava na lei. E esse era, inclusive, o argumento de defesa dos nazistas no Tribunal de Nuremberg. Eu estava cumprindo aquele comando de matar pessoas, porque isso estava na lei, eu era um funcionário público e tinha de segui-la. Isso leva a Hannah Arendt, que é uma filósofa judia, a cunhar o termo
banalidade do mal. O mal se torna algo tão banal que eu acordo de manhã, tomo café da manhã, levo meus filhos para o colégio e em seguida vou para o trabalho, onde eu extermino pessoas. E faço isso como se fosse a coisa mais normal do mundo. Esse termo ela cunha após entrevistar Eichmann. Eichmann é um dos idealizadores da solução final, foi capturado pelo Mossad, a polícia, o serviço secreto israelense, levado a Israel para ser julgado. E ela teve a oportunidade de entrevistá-lo em várias situações. Com essa falência política do positivismo, nós caminhamos para um momento de reconstitucionalização da Europa. Esse momento tem duas datas muito relevantes. A primeira é a criação da Grundgesetz, na Alemanha, que é o equivalente à Constituição deles, e depois a criação do TCF, que é o Tribunal Constitucional Federal, funciona na região de Baden-Baden, perto da Floresta Negra. Baden-Baden, diga-se de passagem, é uma cerveja excelente. Recomendo. Fora isso, em relação à falência política, a gente também vai ter uma falência filosófica. Por quê? Nós vamos ter uma reaproximação entre direito e moral. No curso do justnaturalismo, o direito se submete à moral, por quê? Porque a moral informa padrões de justiça. Então, a gente estudou Kant. Kant disse que o direito deve estar subordinado à moral, aos imperativos, porque eles informam o que é justo, o que é ético. Nós vamos retomar essa percepção, só que não mais em uma situação na qual o direito vai estar subordinado. Direito e moral vão estar em pé de igualdade e vão ser campos distintos. A moralidade social é uma coisa, o campo aqui jurídico é outro. Então, a grande característica do pós-positivismo, que é esse momento que a gente vive, existe uma ênfase muito forte na Constituição. Há aqui o que a gente chama do reconhecimento da força normativa da Constituição. Então, a Constituição tem princípios, esses princípios devem ser seguidos. Existe uma relação de dinâmica entre Constituição e sociedade, que é o que o Conrad Hess vai chamar aí da dinâmica entre Constituição real e Constituição jurídica. Vocês vão ver isso melhor lá em Teoria da Constituição. Mas existe uma percepção que nós temos o texto constitucional, que tem pressupostos normativos, que tem um fundamento de validade, tem uma vontade de Constituição, que está manifestada nesses princípios, e nós temos a Constituição real, que é a sociedade. São todas essas conjunturas sociais, políticas, econômicas, jurídicas, que informam a aplicação do direito. E aí até a gente fala que um dos papéis, e aqui a gente relaciona isso muito com a missão do STF, que alguns criticam, é fazer a adaptação desse texto constitucional à realidade. A gente hoje passa a enxergar o direito numa relação texto-contexto. Não sei se eu cheguei a mencionar isso para vocês, mas se a gente voltar no tempo, for lá para 1920, for para uma praia e tiver escrito proibido usar trajes de banho, nós vamos ver pessoas usando trajes sociais na praia. Se a gente for para agora 2021 e nós formos para essa mesma praia e tiver essa mesma placa, proibido usar trajes de banho, nós vamos ter a figura lá de Ricardo andando para cima e para baixo com os troços balançando. Então, essa é a ideia de uma Constituição real, de uma Constituição jurídica. O texto da Constituição deve sempre estar alinhado com a realidade social vigente.
Beleza, turma? Dúvidas? Bom, vamos para o Dworkin. Dworkin vai ser um crítico ferrenho do positivismo jurídico. Para ele, nós precisamos analisar que direito e moral têm uma origem comum, que é o que ele vai chamar de moralidade política. Ele fala para a gente, se nós pensarmos uma árvore, nós temos como tronco a filosofia. Num desses galhos, a gente tem a filosofia política. E dentro da filosofia política, a gente tem a filosofia do direito. Então, Dworkin está muito preocupado com a moralidade política, que seriam esses valores éticos, esses princípios éticos que se fazem presentes na sociedade. E esses princípios éticos vão informar para a gente, de seu turno, princípios jurídicos. Então, existe uma relação entre direito, entre moral, e essa relação se dá a partir de um nível ético. São áreas que se confundem? Não. Por quê? Porque moral são normas universais. A gente tem normas universais imperativas. Direito, por sua vez, é composto de regras e de princípios. Mesmo que a gente tenha essa separação, é possível que conteúdos morais entrem no direito e eles o fazem para trazer padrões de justiça. Esses padrões de justiça são necessários por quê? Para a gente identificar o que é justo, o que é injusto. Então, Dworkin propõe o que é chamado de leitura moral da Constituição. Por quê? Porque a Constituição é um desses locais que a gente vai encontrar esses princípios de justiça, esses padrões de justiça. Dworkin prega uma relação de complementariedade, de circulariedade entre direito e moral. Por quê? Como eu disse, moral ela vai trazer padrões de justiça para o direito e, de sua vez, o direito defende as liberdades do cidadão. Ele traz aqui padrões de respeito à liberdade. E a razão última desse direito, a finalidade desse direito, quando projetado para o Estado, é equilibrar a tensão entre igualdade e liberdade. Gente, é um pouco complicado porque para eu maximizar a igualdade, eu em algum momento vou ter de sufocar a liberdade. E se eu maximizar a liberdade, eu mais cedo ou mais tarde vou acabar perdendo as condições de conseguir igualdade. Então, um dos papéis aí da moralidade política, dessa estrutura interpretativa do direito, que a gente vai falar sobre, a figura de regras, de princípios, é gerar esse equilíbrio. Então, o direito, ele tem uma origem, assim como a moral, na moralidade política, que são esses padrões éticos da sociedade. A moral traz conteúdos que informam padrões de justiça ao direito, e o direito, por sua vez, defende as liberdades do cidadão.
Com certeza, Ricardo, com certeza. A gente tem teóricos que tentam solucionar. É uma herança até de Kant, a ideia de você ter a igualdade dentro da liberdade. Todos terem iguais esferas de liberdade. E aí entra também depois o papel de Dworkin e de outros teóricos do liberalismo político, o dever do Estado corrigir desigualdades materiais, que é dar iguais chances de oportunidade a todos. Ou o que a gente chama de distribuição de direitos por equidade. Gente, então, direito, tutela da liberdade do cidadão, moral, padrões de justiça. Esses conteúdos morais entram no direito através dos princípios, que tanto podem ser identificados na comunidade quanto podem estar positivados na Constituição. Mas aí, Ricardo, esse juízo de valor é algo que nós vamos ter como uma consequência natural e positiva do pluralismo jurídico. Você ter diversos pontos de vista que encontram proteção constitucional e que, por vezes, no campo político, lutam entre si para saber qual irá preponderar. Isso não é algo de todo negativo. O problema aqui é quando isso abre espaço para discursos de segregação e não discursos de inclusão. Tanto que muito do que é discutido na teoria política é engraçado porque a gente aqui está muito atrasado. No Brasil, a gente está discutindo inclusão interna. Como é que um petista e um bolsominion podem se entender? Bom, eu sou partidário da tese. Se arrumar direitinho, todo mundo transa. Na Europa, as discussões de filosofia política, e aqui eu trago alguns nomes, o próprio Habermas e teóricos mais recentes, como a Chantal Mouffe ou a Sheila Ben-Habib, a discussão é como a gente pode integrar povos diferentes a partir de suas diferenças. E não mais a gente se está preocupando, porque fulaninho é de direita, porque fulaninho é de esquerda, porque fulaninho é bolsonarista, porque fulaninho é petista. Honestamente, eu tenho uma vontade de mandar essa galera para aquele canto que perde tempo com essas discussões. Mas, enfim, é um tema polêmico, é um tema como mamilos, extremamente polêmicos, então vamos deixar aqui encaçapado. Turma, entenderam essa base aqui de Dworkin? Tá de boa, tranquilo, favorável? Posso seguir? Bom, Dworkin vai criticar, e aí muitas das críticas dele são direcionadas a Hart, e é até curioso porque a última obra que Dworkin escreve é um livro chamado Justice for Hedgehogs, que aqui no Brasil está traduzido como A Raposa e o Porco-Espinho, Justiça e Valor. Justiça para ouriços. E ele diferencia nela dois tipos de teóricos. Os teóricos raposa, que são os que destroem os outros, e os teóricos porco-espinho, que são aqueles que sustentam sua própria teoria. E nessa obra ele pede desculpas a Hart, que é engraçado. É uma obra que ele já escreve perto de morrer e ela foi publicada após a morte dele. E ele pede desculpas por ter, em vários momentos, trucidado a teoria de Hart gratuitamente.
Mas, bom, Dworkin faz uma crítica muito importante. Ele diz que o positivismo, que é baseado somente em regras, é insuficiente. Por quê? Porque existem casos no direito que não tem uma resposta pronta na ordem jurídica. Criminalização da homotransfobia. Tem uma resposta no ordenamento jurídico sobre isso? Não. O direito apresenta lacunas. As lacunas são espaços em que ou eu não tenho norma, ou a única norma existente se mostra insuficiente. Então, Dworkin vai trabalhar com a tríade dos princípios, das regras e das políticas. Então, o direito ele vai ser composto de regras e de princípios. Então, as regras são esses comandos básicos, eles resolvem os casos fáceis e que funcionam no tudo ou nada. Então, ou eu aplico uma regra ou não aplico. Se ela tiver uma exceção, a própria regra me informa. Os princípios já são exigências de justiça que têm um conteúdo moral. Elas servem para que o cidadão, vai falar que os princípios são trunfos políticos, que elas servem para defender a liberdade do cidadão. E as políticas, elas vão ter aqui um sentido finalístico. Então, política para Dworkin é você concretizar algo que está determinado para a sociedade. Dworkin vai dizer que os tribunais tomam decisões jurídico-políticas, ao passo que o legislador toma decisões políticas. Então, para Dworkin, o legislador está autorizado a tomar decisões políticas, puramente políticas, e a partir de suas próprias convicções, pois além de ser eleito, de ter legitimidade para isso, sua figura representa parcela dos ideais, parcela da moralidade política da sociedade. De outro lado, os juízes devem produzir decisões jurídico-políticas, pois não detêm a legitimidade concedida pelo voto. Dessa forma, os juízes não podem recorrer às suas próprias convicções para aplicar o direito. O processo de interpretação está situado nos princípios que vão permitir o juiz identificar quais são os padrões de justiça, os padrões éticos e a própria moralidade política que se faz presente na sociedade e, a partir destes elementos, construir argumentativamente a sua decisão. O elemento político das decisões judiciais ocorre porque elas geram realização, elas concretizam uma finalidade prevista pela Constituição para a sociedade. Então, gente, aqui em Dworkin, ele vai falar, olha, o legislador cria as regras, ele pode tomar decisões políticas. Por quê? Porque o legislador tem voto, ele tem legitimidade para isso. Dentro da sistemática democrática, o elemento representativo é que aquele detentor do mandato eletivo vai ter legitimidade, vai ter uma autorização para legislar.
Isso, galera, tem uma pegada diferente do juiz. O juiz ele não pode decidir de acordo com as suas convicções pessoais. Ele tem de fazer esse recurso aos princípios. Por quê? Porque são os princípios que permitem ao juiz identificar quais são os valores daquela comunidade. E eu vou dar um exemplo de um caso difícil para vocês. E é muito engraçado porque os casos difíceis do passado se transformam nos casos fáceis de hoje. Estados Unidos, final do século XIX. O sobrinho mata o tio para ficar com a herança. Pode isso, Arnaldo? Pode o sobrinho matar o tio e ficar com a herança? Na época, não existia resposta para isso. Os juízes se anteciparam às mudanças legislativas e não há nenhum problema nisso. Não é que o juiz legisla. O juiz ele pode tomar decisões para aprimorar o direito. Então, o juiz se antecipa ao ordenamento jurídico, ao legislador, perdão, introduz novas normas, em caso de anomia, Ricardo, na ordem jurídica. E essa introdução ela é feita com base em argumentos, em princípios que estão presentes na sociedade. Então, isso que ocorreu lá. Eles argumentativamente, a partir de princípios, chegaram a uma decisão que aquele sobrinho não poderia ser herdeiro do tio, já que atentou contra a vida dele. Hoje, se a gente pensar o direito brasileiro, por exemplo, isso é um caso facílimo. É hipótese de indignidade. A legislação prevê o herdeiro que atenta contra a vida do autor da herança é considerado indigno e automaticamente excluído do processo sucessório. Isso hoje é um caso fácil, no passado era um caso difícil. Outra situação que para ele foi um caso muito complicado. A gente teve um processo no qual o carro do cara quebrou e na época o padrão era processar o vendedor. O vendedor, você processava o vendedor condenado, ele ingressaria uma ação regressiva contra o construtor, contra a empresa que construiu. Uma pessoa simplesmente resolveu entrar direto contra a montadora. Então vamos dizer, aqui em casa eu tenho um Ford Ka. Meu Ford Ka deu problema, ao invés de eu processar a Ford, eu processo a concessionária. No passado, eu tinha de processar a concessionária para a concessionária depois processar a Ford. O cara, independente de previsão legal, foi e processou diretamente a montadora. E assim conseguiu êxito. Isso foi um caso difícil, com a discussão de uma matéria processual. Tranquilo? Depois, se vocês quiserem pesquisar, esse caso que do Orkin baseou a questão do sobrinho que matou o tio ou foi o neto, eu nunca lembro assim os detalhes. Às vezes eu dou uma lida nele, mas enfim, é o caso de Riggs versus Palmer. Quem depois pegar o direito, levando o direito a sério, vai encontrar uma análise desse caso. Esse outro caso que eu falei para vocês é um caso contra a montadora. Se eu não me engano, hoje em dia ela é uma... Não sei se ela ainda existe.
Foi a ação da McPherson, que é uma empresa de molas, contra uma construtora que pertence à GM, eu não sei pronunciar, vou escrever o nome. Outro caso é esse daqui. Então, são esses dois casos que Dworkin analisa. Não é uma teoria que é feita solta. Muito dessa ideia de argumentar por princípios, Dworkin vai pegar de um jurista da Suprema Corte norte-americana chamado de Benjamin Cardoso, que costumava fazer essa argumentação para os princípios. Gente, como é que esses princípios se comportam? Os princípios aqui em Dworkin vão ter um conteúdo, como eu falei, moral. E esse conteúdo moral é aberto. Então, o princípio ele é preenchido dentro do caso concreto. Então, cabe ao juiz fazer uma leitura da sociedade. E, a partir daí, ele identificar qual é esse conteúdo do princípio que vai ser aplicado. E o conteúdo que ele identifica desse princípio, ele vai confrontar aqui com os precedentes que são anteriores. É uma figura que a gente chama de romance em cadeia. Ricardo, vamos dizer que você resolva lançar uma moda no Instagram e faça um vídeo e chame outras pessoas para participarem. Vamos dizer que Jefferson assiste o vídeo e resolve participar. Outras pessoas, Iago, quiser participar da corrente, ele vai ter de assistir o vídeo de Jefferson e de Ricardo. Silvestre vai ter de assistir o vídeo de Iago, de Jefferson e de Ricardo. Felipe vai ter de assistir o vídeo de Silvestre, de Iago e de Ricardo. Geórgia vai ter de assistir o filme de Felipe, de Silvestre, de Iago e de Ricardo. Eu acho que eu pulei alguém, já tá ficando grande demais essa corrente. Tranquilo? Então, esse recurso que Dworkin emprega é chamado de romance em cadeia. As decisões dos juízes devem olhar para o passado e enfrentar argumentativamente a ordem jurídica. Então, o juiz tem de reconstruir tanto a tradição da sociedade como o próprio ordenamento jurídico. Por isso que a gente fala em um elemento de reconstrução. Então ele cria a figura aqui do juiz Hércules, que é esse juiz que vai decidir por princípios. Ele faz dentro de um romance em cadeia. Por quê? Porque o direito é como um grande livro escrito, usa muito, Ricardo, escrito por vários autores. Cada sentença é um capítulo. Para que o meu capítulo tenha coerência com o todo, eu preciso olhar os capítulos anteriores. Então, eu preciso enfrentar os precedentes que são anteriores. E isso, em essência, é a teoria de Ronald Dworkin. Dúvidas?
Common Law usa muito desse recurso. E do working é um teórico dentro do Common Law. E até a gente tem que quebrar com o mito que no Common Law não existe lei, existe legislação. Turma, alguma dúvida? Algum questionamento? Algo que vocês queiram declarar? Tá de boa, tá tranquilo, favorável? Bom, galera, para finalizar então aqui, são as nossas sugestões de leitura. Vocês podem pegar o capítulo 27 do Eduardo Bita, capítulos 13 e 15 do Anne Morrison, ou os capítulos 7 e 8 de 10 lições. Então, esses dois capítulos estão disponíveis para vocês, lá na parte de material de apoio. Quem quiser uma leitura também um pouquinho mais aprofundada, pode recorrer ao meu outro livro. A gente trata do Working no item 3.2. E quem quiser como leitura complementar, eu deixei disponível os dois livros do Working e o livro do Hart. Nossas questões de reflexão e aqui as questões de revisão para a prova. Tranquilo? Então eu vou parar a gravação.